Tudo bem aí, pessoal? Eu sou o professor André e no nosso vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é o término dos estudos. O quão importante é para você se realizar profissionalmente e pessoalmente também, tá? Cabe a você ser determinado, ter perseverança e ter muito trabalho também. Vamos dar uma olhada em alguns dados aí. Crise faz crescer diferença salarial por anos de estudo. Então aqui está falando, né, esse dado aqui do G1, que quem tem ensino superior, quem é formado na faculdade, ganha até 6 vezes mais de uma pessoa que não é formada na faculdade. Então a importância de você também buscar uma faculdade depois, tá? E aqui nesse gráfico de pizza, vamos dar uma olhada no seguinte. É bem provável que você esteja aqui nessa faixa, né? Ensino médio incompleto. Então você está ganhando na faixa de 1.365. Ao terminar os estudos, ao terminar o ensino médio, você poderá ganhar R$ 1.823. Então perceba que você já vai dar um salto na questão financeira. E quando você terminar uma faculdade, você vai poder estar ganhando aí R$5.000, tá? Então são diferenças aí muito grandes de dinheiro, tá? Quanto mais você estuda, mais dinheiro você ganha. Isso é um fato, ok? Na próxima notícia também do G1, mais da metade dos brasileiros de 25 anos ou mais ainda não concluiu a educação básica, aponta IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que significa isso, pessoal? 52% da população não terminou os estudos, né? E 48% terminou. Então é hora de você sair desses 52% e ir para o 48%, tá? Para ter melhores condições. Os 48% estão ganhando mais dinheiro, estão tendo melhores oportunidades de trabalho, estão se realizando mais, enquanto que os 52% não vivem o que os 48% estão vivendo, tá? E aqui um outro gráfico mostrando, né, fundamental incompleto e o médio incompleto, a porcentagem de pessoas, a quantidade de pessoas. E depois o médio completo e o superior completo. Tá, então é mais gente que não se formou, tá, do que gente que se formou, ok? Já aqui os desempregados. Em janeiro de 2020, a gente tinha aí 12 milhões de desempregados. Já em janeiro de 2021, nós temos 14 milhões de desempregados, praticamente. Lógico que a pandemia também agravou esse quadro. Mas agora, nesse momento, é hora de você se especializar, né? É hora de você cuidar dos seus estudos. É animador que você esteja procurando, né, estudar, se aperfeiçoar e tenha em mente que a maioria não terminou os estudos. E se você faz parte dessa maioria, você vai poder mudar esse quadro, tá? Você vai poder sim terminar os estudos. Conta com a gente, tá? Fecha com a gente aí. Um grande abraço, prosperidade para você e muito trabalho. Até a próxima. Olá, meus alunos, minhas queridas alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula nossa. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Wanda, a professora aqui de vocês das nossas aulas de supletivo, de filosofia e de sociologia. Para quem está chegando agora, o meu muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente está aqui todas as quartas-feiras, ao vivo nesse nosso canal, com as aulas ao vivo, mas não se esqueçam também que essas aulas elas ficam gravadas. Então vocês podem assistir quantas vezes quiserem, lembrando antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, que é uma aula maravilhosa de filosofia, os nossos recadinhos de sempre, mas não menos importantes. Você que está chegando agora, a primeira vez que está assistindo às aulas, não se esqueça, se vocês ainda não fizeram, faça agora já. Se inscreva no nosso canal, é rapidinho, você não perde nenhum tempo e ainda garante a mensagem, lembretes em vídeos novos, tá sempre acompanhando aí as novidades do nosso canal. Além de seguir o nosso canal aqui no YouTube, onde a gente está transmitindo essa aula ao vivo com você hoje, não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, porque assim também vocês ficam um pouquinho mais perto da realidade da escola de vocês e sabem todas as novidades que passam a acontecer.
Então siga nas redes sociais, já segue aqui, se inscreve no nosso canal, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu joinha para essa aula chegar a mais pessoas que precisam concluir os seus estudos, assim como vocês. Não esqueçam também de ativar o sininho para os lembretes virem até o seu celular, o seu notebook, o seu computador ou tablet, seja lá o dispositivo que você está acessando para assistir e acompanhar as suas aulas. Não esqueçam também, pessoal, que é muito importante a gente ter esse conteúdo aqui extremamente acessível para você que pode ver a qualquer momento na sua casa, no seu trabalho, né, de uma condução para outra, mas a gente também tem as aulas presenciais. Então, você que está sentindo algum tipo de dificuldade, né, é muito legal esse contato direto com os professores. Então, entre em contato com a escola porque tem as aulas presenciais onde vocês podem assistir, tirar as dúvidas diretamente com os professores, também se conhecerem, né, enquanto alunos. Às vezes é bem interessante, bem legal trocar essa ansiedade que rola pós-prova. Aí a gente percebe que a gente está todo mundo no mesmo barco e que com certeza vocês vão ter sucesso aí, principalmente se a gente ir se ajudando durante esse processo, tá bom? Então não esqueçam de seguir nas redes sociais, ativar o sininho, se inscrever no canal, dar uma ligadinha na sua escola para ver os dias e horários disponíveis das aulas presenciais, para vocês se prepararem. A gente também tem o nosso aplicativo, onde você pode ter acesso a exercícios que corrigem automaticamente, aí você já sabe em qual matéria você tem que estar errando mais, né? Então tem que estudar um pouquinho mais. É super legal, lá também tem aulas curtas que vocês vão poder se preparar mais para as provas, que eu tenho certeza que vocês vão acertar de primeira. Então, boa noite para todo mundo que está aqui no chat interagindo comigo, conversando comigo. Tô vendo que tem bastante gente já aqui online entrando na nossa aula, prontos para receber mais uma aula de filosofia. Espero que vocês fiquem comigo até o final dessa aula. Lembrando que a gente não consegue dar muita atenção aqui no chat, mas eu fico de olho em vocês, nos comentários, e a gente tem pouco tempo, então vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula é de filosofia. A gente vai falar de um conteúdo bem bacana, que costuma cair bastante em provas também. Para você que está chegando agora, a gente já tem uma série de aulas gravadas aqui no nosso canal, então depois dá uma olhadinha. Na nossa última aula de filosofia, a gente falou sobre Platão, sobre os sofistas, e agora a gente vai falar de um outro filósofo, que é o Aristóteles. E vamos começar a falar um pouquinho também sobre o que é a ética através de uma perspectiva, de um olhar da filosofia. Então, você que já ouviu falar sobre esse filósofo importante do mundo ocidental, o Aristóteles, deixa aqui no chat para mim. Eu já ouvi falar, professora, para a gente começar a conversar sobre ele, lembrando que existem muitos alunos e alunas que às vezes está tendo o primeiro contato com filosofia agora, né? Não se estressem, calma, não vai arrancar os cabelos, ficar nervoso, chorar pensando que é muito difícil, porque realmente, quando a gente tem contato com uma coisa nova, rola, né, um pouquinho de dificuldade no começo, mas eu tenho certeza que depois que você assistir essa aula e vendo as nossas aulas que já estão aqui gravadas no canal, você vai se encantar um pouco mais por filosofia, por essa disciplina que surge na Grécia Antiga e que é um objeto de estudo e de pensamento que possibilitou o surgimento, inclusive, dos outros saberes no mundo ocidental. Então, com certeza você vai se apaixonar. É uma matéria que é cobrada apenas a partir do ensino médio, né? Então, a gente tem muitos alunos que vão ter esse contato com essa matéria no supletivo, não viu na escola, não teve a oportunidade de ver ainda, mas aos pouquinhos a gente vai conhecendo um pouco mais sobre esse conteúdo e aprendendo cada vez mais sobre ele. Então, vamos lá? Seguinte, vamos começar então entendendo quem foi Aristóteles, né? E por que ele marca também um período da filosofia e é tão importante, é considerado um clássico da filosofia e cobrado até os dias atuais nas nossas provas,
né, nos processos seletivos, em prova de vestibular, em prova de escola, em prova de curso. Por que que esse cara é tão importante? Bom, pessoal, o Aristóteles, alguns já ouviram falar, outros ainda não. Então, para a gente conhecer um pouco mais dele, ele foi um cara que nasceu lá na região de Estagira, na Macedônia, e ele era filho de um médico, né, o Nicômaco. Então, ele era pertencente da elite, assim como os outros filósofos que também na Grécia Antiga pertenciam à elite, por isso que eles conseguiam ter esse apreço pela sabedoria, né? Os filósofos, inclusive essa palavra filosofia, eu já comentei nas aulas anteriores com vocês. Filosofia, em grego, é a junção de duas palavras. Philos, que é amor, amizade, e sofia, que é sabedoria. Então, os filósofos na Grécia Antiga, eles eram considerados os amigos, os amantes da sabedoria. E eles tentavam sempre no seu caminhar pela polis, que era o nome do qual eles chamavam as cidades na Grécia, tentando questionar e construir sabedoria, né? Inclusive, eles formavam as primeiras escolas do mundo ocidental, que eram chamadas de academias, e por isso que hoje a academia tem esse nome, é um pouco desse histórico grego também, mas a academia que a gente conhece hoje é aquela academia que você vai lá para se exercitar, né? Exercitar o seu corpo, criar músculos. Na Grécia Antiga, a academia servia não só para os músculos, porque eles também têm a educação física, né? Eles também admiravam um corpo másculo, com músculo, com, né? Essas questões físicas, mas eles também acreditavam que a academia era um espaço para exercitar a mente e por isso que as academias, originalmente na Grécia Antiga, eram as grandes escolas. O Aristóteles, ele foi mandado para Atenas, né, onde ele entrou na academia de Platão, que é o filósofo que a gente viu na aula passada. E se você não assistiu a aula passada, depois, quando tiver um tempinho, entra aqui no nosso canal, que ela tá salva aqui a nossa aula do Platão. E aí ele se tornou, o Aristóteles, um dos alunos mais brilhantes do Platão, né? Ele veio, inclusive, receber esse nome de Aristóteles como um nome, um apelido, né, que tem a ver com inteligência. Então, como filósofo, o Aristóteles ele é tão marcante que ele começou a contribuir na Academia de Platão com questões ligadas à lógica, desenvolver um sentido para a lógica que é cobrada até hoje em vários testes. Então, a lógica ela foi formulada por esse conhecimento de Aristóteles, questões ligadas à política, à ética, à poesia, antropologia, ou seja, vários saberes que começaram a ser desenvolvidos através de um pensamento aristotélico. Ou seja, vem desse filósofo que a gente está conhecendo hoje, que é o Aristóteles. Toda a filosofia do Aristóteles, pessoal, como vocês conseguem ver aí na tela de vocês, toda a filosofia ela tá ligada a uma observação muito detalhista, muito minuciosa da natureza, da sociedade, dos indivíduos. O Aristóteles, ele foi um dos primeiros filósofos que começou a olhar a natureza, a olhar as coisas como elas aconteciam, a escrever diversos livros, diversas obras e formar como se fossem realmente enciclopédias de determinados assuntos. Então, por isso que as suas obras elas são lidas e são analisadas e são consideradas clássicas até hoje, porque elas também falam de questões atuais que estão presentes na nossa sociedade até os dias atuais, até atualmente. A partir dessa observação que o Aristóteles começou a ter de forma muito detalhada do mundo do qual ele estava vivendo, da natureza, do universo, ele começou a hierarquizar. O que é hierarquizar? É ir do mais importante para o menos importante em relação a todas as coisas. Então, ele classificava as coisas que existiam
inclusive nesse intuito de formar-se uma enciclopédia do pensamento humano. E até então, ninguém conseguiu chegar aos pés do que o Aristóteles fez e descrevia nas suas obras. Ele tem obras belíssimas que retratam como surgiu a questão política na Grécia Antiga, a questão da lógica, a questão dos saberes ligados à realidade daquela região, mas que vale lembrar que como a Grécia Antiga ela é o berço da civilização ocidental, né, é o berço desse pensamento ocidental, carrega consigo uma importância muito grande essas atitudes de Aristóteles, né? O Aristóteles ele desenvolveu um sistema importante da gente conhecer também, que é um sistema chamado as 4 causas, onde ele passa a partir de 4 momentos, questões que a gente olhando hoje parecem ser questões fáceis de se entender, mas que naquele período foram brilhantes para desenvolver um sistema de pensamento. Porque a filosofia nada mais é do que a disciplina que estuda o sistema do pensamento humano. Segundo Aristóteles, há 4 causas que são implicadas na existência de algo. Então chegaram para Aristóteles e perguntaram: Aristóteles, já que você está fazendo uma enciclopédia das coisas que existem, como você consegue comprovar a existência de algo? Aí ele falou: bom, a partir de 4 passos. Primeiro, 4 causas vai ser chamada essa teoria. Primeiro é a causa material, ou seja, é preciso saber do que a coisa é feita. Por exemplo, o ferro. Se algo é feito de ferro, essa é a causa material desse algo existir, percebe? Depois, existe uma segunda causa, que é a causa formal, que ele vai dizer que é a coisa em si. Por exemplo, uma faca de ferro. Uma faca de ferro, a causa formal é o que ela é uma faca de ferro. A causa material é do que ela é feita. Do que ela é feita? De ferro. E aí depois o Aristóteles vai dizer que vai ter uma terceira causa para a gente conseguir definir as coisas que existem, que é a causa eficiente. Ou seja, como aquilo surgiu, né? De que origem aquilo surgiu. Então, se há uma faca de ferro, que é a causa formal, o que ela é, a causa material é do que ela é feita, é de ferro, a causa eficiente é o que deu origem a ela, que são as mãos de um ferreiro, e a causa final é para que função ela vai servir. No caso desse exemplo que estou dando a vocês da faca, ela vai servir para cortar carne, por exemplo. Então, através dessas 4 causas, a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final, a gente consegue definir a existência de algo, segundo o pensamento de Aristóteles. E aí o Aristóteles ele vai desenvolver todo um pensamento voltado para criar enciclopédia sobre as coisas que existem, né? Para hierarquizar, para catalogar as coisas que existem e, inclusive, ele vai escrever sobre a nossa existência, a existência dos seres humanos e o porquê os seres humanos eles passaram a viver em sociedade e não isolados. E aí o Aristóteles ele vai definir, né, o homem dentro da sociedade como um animal político. Para o Aristóteles, o homem ele é o homem que não consegue viver em uma sociedade, ele pode se aproximar tanto a um bicho ou ele é um deus, né? O Aristóteles vai dizer que um homem que é incapaz de viver em sociedade ou não é pertencente ao Estado, ele é um animal ou um deus. O que ele está querendo dizer com isso, professora? Meu Deus, que viagem, eu não estou entendendo nada. Calma, o Aristóteles ele não disse isso de forma causal. Ele quis trazer um pensamento com essa frase. Porque ele quis dizer o seguinte, ora, se nós só conseguimos viver em comunidade, em sociedade, a gente precisa da presença de um Estado
para ditar as regras para que essa sociedade funcione. Senão, nós íamos viver como os selvagens, como animais. Sem regras, cada um faz o que bem entende. E aí se compara a um animal. Ou então, a pessoa que não consegue viver em sociedade, dentro de uma estrutura do Estado, se ela não é um animal, ela é um deus, então, que ela não vai entrar em conflito totalmente com as outras pessoas por ser superior a essas outras pessoas. Então, o Aristóteles, ele diz que o diferencial do homem para os outros animais é justamente se unir não só pela sua própria sobrevivência, mas também para dar razão, sentido à sua vida, né? Então ele vai dizer o seguinte: o diferencial do homem está no fato dele não se unir aos demais apenas para a satisfação de seus desejos imediatos, como reprodução, proteção, alimentação e etc., que são saciados no seio da família ou na aldeia. Ele tende a ir além, dar vazão às suas potencialidades. E nesse ponto entra a importância da polis para sua realização. Como assim? O que o Aristóteles está querendo dizer com isso? Bom, vejam bem, esse filósofo tão importante para a filosofia ocidental está querendo dizer que o homem, dentro dessa noção de Estado, inclusive que surge a questão da democracia na Grécia Antiga, que vai se aprimorando ao longo do tempo e com relação às questões históricas e sociais de cada região, que aconteceu esse processo de evolução e a gente não vive mais da mesma forma como se vivia na Idade Média, por exemplo, porque só na cidade, nos centros urbanos, na formação desses estados, é que a gente consegue ir além das nossas necessidades básicas. E a gente consegue, por exemplo, formar tecnologias, percebe? Potencializar, aumentar as nossas capacidades. E é por isso que a gente se submete a viver em cidade e em comunidade com outras pessoas. Porque se a gente vivesse afastado uns dos outros em aldeias, a gente poderia até atender às nossas necessidades básicas, mas a gente não conseguiria ser além daquilo das nossas necessidades básicas. Ou seja, a gente não conseguiria exercer profissões renomadas, ou até mesmo conhecer tecnologias, ter um estudo mais elaborado sobre as coisas que acontecem, percebe? Então, Aristóteles ele vai dizer que o homem é um animal político porque ele se diferencia dos outros animais. Ele não quer apenas a sua sobrevivência, ele quer, para além da sua sobrevivência, se ter diferenciais, percebe? Para além da sua sobrevivência, aumentar suas capacidades, tanto capacidades de produção de tecnologias, como capacidades de aumento de inteligência, do uso da razão e até mesmo criar coisas extremamente novas. Então, se a gente pensa na existência, por exemplo, dos shopping centers, os shopping centers, eles são para atender às nossas necessidades básicas? Não, muitas das vezes a gente acaba indo no shopping comprando coisas das quais a gente nem precisava. É um exemplo bobo, mas é para a gente conseguir entender como a gente, dentro de uma sociedade, a gente quer muito mais do que atender às nossas necessidades básicas. E é por isso que o Aristóteles está dizendo que o homem é um animal político, porque ele só consegue se satisfazer na sua vida em comunidade, em sociedade, na formação de um Estado, justamente porque nessa relação com os outros, ele começa também a se beneficiar e formar potência, percebe? E aí que entra um assunto que a gente precisa
conhecer hoje também, que também é trabalhado por Aristóteles, que ele vai desenvolver um pensamento também ligado ao eu educacional, né? Ou seja, o que é a ética nesse sentido? A ética, pessoal, só para a gente ter bem claro, para a gente avançar no nosso conteúdo. O que é ética? O que é ser ético? Muitas vezes a gente acaba no nosso cotidiano esquecendo dessas questões de ética, de moral, que são questões da filosofia, porque a gente acaba se comportando no automático, né? Mas a ética, ela é uma área da filosofia muito importante que está relacionada às nossas práticas do cotidiano, só que, diferente da moral, a ética é a reflexão dos nossos valores e atitudes dentro da sociedade, dentro da nossa comunidade, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. A ética é aquela forma como a gente vê as coisas acontecendo e a postura que a gente adota sobre as decisões da nossa vida. Então, atualmente, muitas profissões estudam sobre a ética, né? A ética no mercado de trabalho é algo muito trabalhado na atualidade. Você precisa ser um profissional ético para não acabar cometendo abusos, confundindo o momento do trabalho com as questões da sua vida profissional. Então, muita gente às vezes acaba até sendo mandada embora por falta de ética no ambiente de trabalho, né? Me diz aí se você não conhece uma história dessa, uma pessoa que confunde a sua vida particular com seu ambiente de trabalho não está sendo ético, por exemplo. Então, a ética é o estudo da moral, ou seja, do conjunto de atitudes e de postura que a gente vai ter fora da nossa casa, na nossa vida em sociedade. Então, a ética vai ser essa área da filosofia que tenta sistematizar, né, criar um sistema de códigos de ética para fazer com que as atitudes dos membros dentro de uma cidade, de uma sociedade, atendam à conduta moral daquela cultura, daquela região. Então, apesar de várias preocupações existentes na atualidade, inclusive a ética é um tema que é incorporado no mercado de trabalho, né? Tem, por exemplo, a bioética. O que é a bioética? É a biologia com as questões éticas. Então, os estudos em laboratório, eles precisam ter uma ética. Você não vai pegar qualquer pessoa para fazer testes, por exemplo, que você não sabe se vai dar certo ou não. Na indústria farmacêutica, você precisa ter uma ética muito grande, porque você não pode, como farmacêutico, por exemplo, criar um remédio para curar uma doença, mas que vai desenvolver várias outras doenças, percebe? Você precisa ter uma ética no seu mercado de trabalho, na sua posição de trabalho. Se você é chefe, por exemplo, se você é gerente, para conseguir tratar os seus funcionários com educação, atendendo aos códigos morais e éticos. Você não pode chegar, por exemplo, gritando com uma pessoa no seu trabalho porque você está estressado naquele dia, porque você não está sendo ético, percebe? Então, a ética é um conjunto de normas morais. Por que a ética não é a mesma coisa que a moral? Porque a ética é o estudo dos padrões morais. E a moral, ela vai se diferenciar de sociedade para sociedade. Por exemplo, aqui no Brasil, é ético, faz parte da nossa moral fazer um churrasquinho, comemorar, comer carne. Mas se você for para a Índia, por exemplo, a vaca lá, o gado, ele é sagrado. Então, a imagem da vaca, enquanto animal, é um animal sagrado que não pode servir de corte, não pode... Percebe como muda essas questões? É ético que aqui nas nossas regiões a gente coma, se alimente de talher, de garfo e faca.
Se você for para regiões, por exemplo, da Ásia, vamos pegar Japão, China, você não, dificilmente vai encontrar um garfo e uma faca. Você vai precisar comer de hashi, que são aqueles pauzinhos, percebe? É ético aqui que a gente use uma vestimenta no verão, né? Roupas mais curtas, por exemplo, mais leves, porque a gente faz parte de um país tropical. Mas se você for em uma região do Oriente Médio e na praia de biquíni, por exemplo, você pode até ser presa, porque vai contra os padrões éticos daquela região. Então, a moral, ela muda de região para região porque ela depende da cultura daquela região, percebe? Agora, a ética não é a mesma coisa que a moral, porque a ética é o estudo da moral. Ética e moral se complementam, mas passam de olhares diferentes. Então, quando a gente pensa sobre as profissões, o quanto essas questões éticas elas passam a ser incorporadas, é entendendo que precisam se haver comportamentos diferentes em relação a cada posição que a gente ocupa, ao espaço que a gente está presente na nossa sociedade, percebe? Então, essa questão da ética, inclusive, a gente está vivendo uma crise da ética. Por quê? Porque existem muitas preocupações sobre a existência de várias questões na nossa sociedade, desde atividades políticas, por exemplo. O mundo da política está cheio de exemplos que não seguem uma postura ética, até questões familiares, né, de famílias que não conseguem lidar umas com as outras e ter uma postura ética frente aos seus semelhantes. Então, atualmente, é importante a gente entender o que é a ética, estudar esse campo da filosofia, porque, inclusive, a gente está vivendo uma crise ética, né? Em muitos momentos, a gente liga os jornais, por exemplo, e a gente percebe que existem vários exemplos de profissões que não estão sendo éticos e que estão se tornando, inclusive, criminosos por fazerem coisas que não deveriam estar fazendo no seu ambiente de trabalho. Então, a gente fala das questões políticas porque é um campo cheio desses exemplos, né? Existem muitos políticos que estão fazendo o mínimo do seu trabalho, não estão sendo éticos no seu posto de trabalho, mas tem outras questões, outras profissões também que a gente pode usar de exemplo, né? Quantos profissionais de estética, médicos que não são éticos, que acabam, inclusive, levando seus pacientes a óbito por não seguirem posturas éticas no seu ambiente de trabalho. Então, para a gente entender um pouco mais do que se trata a ética, né, e aonde a gente precisa chegar nesse pensamento na nossa aula de filosofia de hoje, é preciso que a gente entenda também a origem dessa palavra, né, desse conceito, ética. Ética vem do grego ethos, que quer dizer modo de ser, caráter. Então, existem pequenas atitudes que demonstram o nosso caráter no nosso dia a dia e que vão dizer se nós somos uma pessoa ética, que tem uma postura ética ou não, né? Claramente, você não sendo uma pessoa com algum tipo de deficiência ou um idoso, por exemplo, e que pare uma vaga destinada a essas pessoas, você não está sendo ético, porque você está tirando o direito daquela pessoa por ter algum tipo de deficiência, por ter uma idade mais avançada, a sua vaga destinada, percebe? Quando você fura a fila, você não está sendo ético. Quando você cola numa prova porque você não estudou o suficiente e aí quer burlar pelo caminho mais fácil, você não está sendo ético. Então, sempre quando a gente fala de ética, lembrem que o significado da palavra ética vem do conceito grego de ethos, que tem a ver com caráter. Então, ética é a mesma coisa que a gente dizer sobre o caráter das pessoas. E esse caráter, a ética e a moral, pelo próprio sentido da palavra, né, pela própria etimologia, o significado dessa palavra,
diz respeito a uma realidade humana, ou seja, da relação das pessoas umas com as outras, que é construída historicamente e socialmente. Ou seja, a gente já passou por vários momentos de construção da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e também da nossa própria sociedade que mudaram os padrões éticos e morais. Como assim, professora? Eu não estou entendendo. Não está entendendo? Vamos relembrar um passado do nosso país colonial, por exemplo. No Brasil, séculos atrás, era ético, fazia parte do caráter dos colonizadores, né, das pessoas que ocuparam essa terra, dizer que as pessoas indígenas ou negras eram inferiores. E por isso elas eram trazidas aos montes do continente africano para serem escravizadas aqui no nosso território. Então, dentro dessa realidade, porque é uma situação bem pesada da gente lembrar, mas é um exemplo vivo da gente entender como que essas questões elas mudam, percebe? Hoje, por mais que ainda existe racismo no nosso país, por conta desse passado tenebroso que a gente teve, não é mais ético, por exemplo, você querer vender uma pessoa, como acontecia no Brasil colonial. Os senhores de engenho publicavam lá no jornal, vende-se exatamente dessa forma como eu estou falando para vocês, e vocês podem consultar nos documentos históricos, no Google, as manchetes daquele período. Eram publicadas coisas que a gente olha com horror hoje. Vende-se negrinha de 12 anos por não sei quantos moedas de ouro, mil-réis. Essa realidade, ela se alterou historicamente. Felizmente, a gente passou por vários, inclusive revoltas na nossa sociedade, né, várias mudanças que fazem com que hoje a nossa realidade ela seja diferente. Então, não são mais os mesmos padrões morais que a gente tinha num passado do Brasil colonial. Percebe? Então, a ética e a moral, elas são diferentes dependendo da sociedade e elas vão se alterando conforme o tempo. A ética é o estudo dessas regras morais, que elas podem se alterar, né? Então, quando a gente pensa no nosso dia a dia, a gente acaba não fazendo distinção entre o que é ético e o que é moral e a gente acaba colocando no mesmo balaio. Mas existe essa distinção. Como eu trouxe para vocês e está aqui na tela de vocês, né? A moral é um conjunto de normas, princípios, preceitos, costumes, valores que vão dar um norte ao comportamento, ao nosso comportamento como indivíduo dentro de um grupo social. Então, a moral, ela estabelece normas, percebe? A minha forma como eu me comporto aqui no Brasil, sendo uma brasileira, ela é totalmente diferente como os padrões morais que uma pessoa, por exemplo, japonesa se comporta no Japão, porque são culturas diferentes, são costumes diferentes. Então, a moral é essa questão ligada aos costumes também, percebe? E a ética é a teoria. Então, é como se a moral fosse a nossa prática no nosso dia a dia e a ética a teoria, que tem a ver com o nosso caráter, que aí é o conhecimento desse comportamento, ou seja, a explicação desse comportamento. A ética é aquilo que compreende, que justifica, que critica a moral ou as morais em uma sociedade. A ética faz parte de uma filosofia científica, enquanto a moral é aquilo que a gente reproduz no nosso dia a dia. Então, por exemplo, a ética ela vai criticar a moral. Se em um passado, no Brasil, fazia parte da moral, dos costumes da época, vender pessoas negras como se fossem objetos, se a gente olhar por um olhar ético, a gente consegue criticar isso e dizer o porquê isso está errado. Porque nós, apesar de carregarmos características diferentes, nós fazemos parte da mesma espécie, nós somos seres humanos, então não tem
como defender que um seja inferior ao outro se o que acaba nos diferenciando são características apenas estéticas, físicas, que realmente nunca vão ser totalmente iguais, a não ser que você que esteja vendo essa aula aqui tenha um irmão gêmeo, ou seja, parte de trigêmeos. Aí você vai ter irmãos realmente extremamente iguais a você, se forem gêmeos idênticos, né? Mas é difícil, não é? Então, apesar da gente se diferenciar nas nossas características físicas, nós somos iguais. Então, a moral, apesar dela ser algo que está ligado aos nossos costumes, ela também pode pender de um julgamento, se é certo ou se é errado. E quem acaba fazendo esse julgamento é a ética, tá? É o conhecimento, é a explicação desses comportamentos, percebe? Então, pessoal, quando a gente pensa sobre ética, bastante coisa, né, pra gente pensar sobre, pra gente entender. A ética, num sentido amplo, ela procura discutir a determinação do que é certo ou errado, bom e mal, permite ou proíbe de acordo com um conjunto de normas, valores adotados historicamente por uma sociedade. A ética, ela é importante porque o ser humano ele age de acordo com os valores do grupo social em que ele está envolvido, né? Então a nossa postura, ela precisa ser uma postura ética frente à nossa realidade, ao território que a gente está inserido, à nossa sociedade. Então é importante a gente entender sobre esse campo da filosofia que é a ética, porque a gente vai começar a ter noções fundamentais sobre quais são os nossos deveres na nossa sociedade, né? Como que a gente pode agir livremente de diversas maneiras, mas agindo eticamente. Então, existem códigos de ética que todo mundo vivendo em sociedade deveria compreender, né? Porque o que você faz em particular na sua casa só diz respeito a você. Se não tá atingindo outra pessoa, diz respeito a você. Mas como a gente vive em sociedade, precisa seguir esses padrões éticos, porque cada sociedade e cada grupo possui seus próprios códigos de ética, né? Então, existe a ética em ambientes específicos. Muitos alunos me relatam que acabam perdendo emprego por não conseguirem ter uma postura ética, por terem costumes e por terem posturas que não vão de acordo com aquele ambiente de trabalho. Isso é prejudicial, percebe? E aí, essas pessoas passam a ser taxadas de pessoas antiéticas. O que é uma pessoa antiética? É uma pessoa que não tem ética, né? Que é chamado de antiético, porque pratica um ato sem noção, é o famoso sem noção. Então, quando a gente pensa sobre a ética, a gente precisa entender, inclusive com base na existência de Aristóteles, né, e no esforço que ele fez para desenvolver todo um pensamento que vem séculos antes da existência, inclusive de Cristo, que já se discutiam essas questões e por que elas continuam sendo atuais. Vamos fazer esse exercício aqui para a gente confirmar, então, se a gente conseguiu entender um pouquinho hoje sobre Aristóteles e a ética. Vamos lá. Seguinte, se estes assuntos, assim como a virtude e também a amizade e o prazer, foram suficientemente discutidos em linhas gerais, devemos dar por terminado o nosso programa? No tocante à virtude, pois não basta saber, devemos tentar possuí-la e usá-la ou experimentar qualquer outro meio que se nos antepare de nos tornarmos bons. Quem disse isso foi o próprio Aristóteles em uma obra dele chamada Ética Nicômaco, onde ele escreve sobre essas questões da ética. Então vamos analisar o que o Aristóteles está querendo dizer. Ele argumenta que a ética deve vincular conhecimento e atividade humana?
B. Está como disciplina filosófica afastada do conhecimento. C. É um setor de menor importância na reflexão filosófica. D. Prega o comportamento honesto aos indivíduos pobres. Ou, alternativa E. Orienta os cidadãos gregos na administração da polis. Qual alternativa vocês acham que é a correta? Manda aqui no chat. Lembrando que olha para o enunciado. O que o Aristóteles está dizendo? Ele está falando, em relação à ética, é importante que a gente precisa saber, né? Precisa possuí-la, precisa usá-la, porque a ética é uma virtude. Ou seja, experimentá-la para que a gente se torne bons. Qual a alternativa vocês acham que é a alternativa correta? A gente está com pouco tempo, então tô vendo que vocês já estão mandando aqui no chat. Pessoal, a alternativa correta é a alternativa A. O Aristóteles, ele argumenta que a ética ela deve vincular conhecimento e atividade humana. Então, a moral é a atividade humana, a ética é o conjunto de conhecimentos que busca, inclusive, discutir se aquela moral é uma moral boa para aquela sociedade. Última questão. As normas morais variam a depender da cultura e do período histórico. Também podem ser questionadas e destituídas. Ou seja, as normas morais, elas dependem da cultura e do período da história. Elas podem ser questionadas ou destituídas, tiradas, substituídas. O que isso quer dizer? Alternativa A. Nós não podemos pensar sobre as normas morais que são impostas. Alternativa B. Nós temos que concordar com as normas morais que são as normas da nossa cultura. Alternativa C. A moral é um conjunto de valores pelos quais as pessoas guiam seus comportamentos e por isso está sujeita a mudanças a depender do país e do momento histórico em que as pessoas estão inseridas. Ou alternativa D. Não agimos de forma moral se obedecermos às regras que a sociedade estabelece. Qual a alternativa vocês julgam que é a correta? Lembrando que eu estou de olho aqui na participação de vocês. Quero todo mundo aqui chutando, falando a alternativa que acha que é a correta. Se errar, não tem problema, porque esse é o nosso espaço de erro. Você vai poder assistir essa aula quantas vezes você quiser. E na prova você vai acertar de primeira, meu amigo, minha amiga. Qual alternativa é a que mais se encaixa ao que a gente aprendeu hoje sobre ética e Aristóteles? Muito bem, acertou. Quem chutou aí, colocou que a alternativa correta é a alternativa C. A moral ela é um conjunto de valores pelos quais as pessoas guiam seus comportamentos e que por isso está sujeita à realidade que a pessoa está vivendo, à cultura da qual ela está inserida. Isso pode ir se alterando conforme o tempo vai passando ou até mesmo o país do qual ela se insere. Percebe? Então, pessoal, muito obrigada com a nossa aula de hoje, nossa aula de filosofia. A gente tem pouco tempo, mas é um tempo precioso. Assistam as aulas que já estão gravadas aqui no nosso canal. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, principalmente indo nas aulas presenciais, que a gente vai ter o maior prazer de receber vocês e continuar aprendendo juntos e juntas, tá bom? Boa noite, se cuidem e até a nossa próxima aula de filosofia.